boa noite. Boa noite. Boa noite, Robson. Vou convidar aqui Robson para ele já entrar comigo, a gente fazer a oração. Vou te convidar aqui, Robson, para você entrar comigo e eu fazer a oração, tá bom? Oh, que bom! Boa Olá, noite, boa noite a todos. tudo bem? Tudo, obrigado a vocês pelo convite. Coisa Muita boa. honra estar aqui. E uma boa noite a todos aqueles que estão conosco. O pessoal tá entrando aí agora, demora um pouquinho. Enquanto eles estão aí, né, entrando, a gente faz a oração. Eu vou ler aqui só um trechozinho de uma mensagem e para a gente iniciar, tá bom? Enquanto o pessoal entra. E aí, tá tudo bem com você? Tudo ótimo com vocês também, né? Com a gente também, graças a Deus. Que assim permaneça. Eu aqui abri um livrinho para a gente começar. Acordemos. É sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar o erro do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas enquanto nos distraímos em tais incursões, à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem levianos à verdade e à lição. Enquanto nos ausentemos do estudo de nossas próprias necessidades, olvidando a aplicação dos princípios superiores que abraçamos na fé viva, somos simplesmente cegos do mundo interior, relegados à treva. Despertamos a nós mesmos, acordamos nossas energias mais profundas para que o ensinamento do Cristo não seja para nós uma bênção que passa sem proveito à nossa vida. Porque o fortúnio maior de todos para a nossa alma eterna é aquele que nos infelicita quando a graça do alto passa por nós em vão. É do livrinho de mensagem do Espírito André Luiz, por Chico Xavier. Tá bom? E veio bem assim para a mensagem, né? Eu abri aleatória para a sua palestra, né? Um pouquinho da noite de hoje. Tá tudo interligado, né? Com certeza. Então vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Mestre Jesus, aos mentores, aos guias espirituais, que envolva todos nós essa noite, que possamos estar com o coração aberto e a nossa mente também para receber a mensagem da noite de hoje através do nosso querido Robson Cunha, que vem, que aceitou o convite da nossa casa. E que assim possamos todos estar em comunhão nesse instante, em vibração, para que possamos ouvir, né? Colocar isso dentro do nosso interior. E assim, Senhor, nós agradecemos sempre a oportunidade de estarmos aqui essa noite. E assim, com a tua oração, nós damos início. Mais uma palestra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Graças, Senhor, te dou agora e sempre. Pronto, meu querido. A palavra da noite é sua. Boa noite a todos. Agradeço nas pessoas das dirigentes da casa esse convite. É sempre bom uma oportunidade do trabalho na Seara Espírita. O nosso propósito é sempre ajudar um pouco no processo reencarnatório. E esse tema, renovação interior, talvez seja exatamente a razão pela qual estamos aqui, né? Aumenta só um pouquinho o som, Robson, um pouquinho só, o áudio, o seu áudio. Ok. Consegue me ouvir agora? Consigo. É o Então, pessoal que está falando aqui que está baixo. Várias pessoas estão ok. dizendo. Ok. Tudo bem com esse tom de voz? Eu estou ouvindo. Eu Ok. estou ouvindo, tá? Pronto. Então, renovação interior é o tema da nossa conversa hoje à noite, né? E talvez seja a principal razão de estarmos aqui encarnados, que é exatamente para uma renovação, para atualização de nós mesmos. O processo reencarnatório, que para alguns pode ser corretivo, eu prefiro entender que é um processo atualizador do nosso comportamento, atualizador dos nossos valores. E essa atualização, ela se dá a partir das oportunidades que temos e que chamamos de vivências, as situações que a vida nos coloca e que vivenciamos essas situações, elas são oportunidades evolutivas para essa nossa atualização. Mas essa atualização, ela só se dá e só acontece na medida em que transformamos essa vivência em experiência, porquanto é a experiência que produz aprendizado. Paulo, aos Efésios, no capítulo 4, versículos 22 e 23, ele nos diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então, o Paulo traz a proposta de renovação. E a renovação é um processo lento e gradual. E como renovação, o que podemos entender e que facilita a nossa evolução espiritual? Renovação significa desconstrução e construção. Desconstrução e construção. O próprio Paulo, ele já dizia que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que não quero, esse sim eu faço. Para que Paulo continuasse seguindo, né? Depois de ter passado do momento determinante no caminho de Damasco, o Saulo, que passou pelo caminho de Damasco, o Paulo precisou, a partir dali, desconstruir e construir. A proposta também é que para essa renovação, ela se dá não só pela desconstrução e construção, mas também pela substituição. Ela não se dá pelo abandono
das nossas questões sombrias, senão pelo enfrentamento de todas elas com coragem, com seriedade, com vontade evolutiva, para que possamos verdadeiramente nos transformar nesse processo de renovação, inicialmente interior. Interior, porquanto o processo evolutivo ele traz duas vertentes. Eu evoluo na medida em que dialogo comigo, eu evoluo na medida em que exercito o conhecimento de mim mesmo, eu evoluo na medida em que trabalho o autoconhecimento, através dos meus sentimentos, da análise das minhas emoções, dos meus momentos, através da revisão dos meus valores, dos meus princípios. Mas a renovação interior, a evolução moral, ela não se dá solitariamente. Não basta que eu dialogue comigo mesmo. Não é bastante que eu me conheça a mim mesmo. Eu preciso me relacionar com aqueles que passam pelo meu caminho. Porque é exatamente nessa socialização, na convivência com o outro, no viver junto, no socializar, no partilhar, no trocar e no complementarmos aquilo que o outro tem que eu não tenho, e eu dou também aquilo que eu tenho e o outro não tem. É exatamente por essas vias, por essa relação, que a renovação acontece. E principalmente quando nos deparamos com o que hoje ainda não era de se esperar, mas é compreensível, chamamos de diferenças, né? Os diferentes, diferentes de mim mesmo. Que, na verdade, somos todos humanos, criaturas do mesmo Criador, com o mesmo propósito evolutivo e transformador, cada um com seu conjunto de características que o configuram como tal. E é exatamente essa diversidade de sujeitos, de indivíduos, de pessoas, que me são oportunidades de aprendizado. Para que eu possa me tornar alguém paciente e tolerante, eu não sei se vocês já observaram, eu preciso de alguém que me irrite. Eu preciso de um irritante, mas o melhor irritante que ele possa ser. Esse eu tenho que guardar o número do telefone e pedir para que me visite uma vez por semana, pelo menos, né? Eu não posso me tornar paciente e tolerante isolado no meu quarto, Com ou certeza. descendo e subindo o elevador, ou não passando por ninguém que me incomode, que me afete. Então percebe que essa renovação interior, ela tem uma parte solitária, mas ela tem outra parte coletiva. Eu não posso fugir do retorno a mim mesmo, e a tristeza, ela tem essa propriedade de me colocar em contato comigo. A tristeza é uma emoção primária que assegura a sobrevivência e que auxilia no autoconhecimento, né? Nós, muitas vezes, somos criados e criamos os nossos filhos para alegria e não para felicidade, porquanto, quando vemos alguém triste, a gente diz, vem para cá, vamos para a balada, ou então vamos passear no shopping, ou vamos para a praia. Assim, a gente tende, com o título do amor, da amorosidade, tirar o sujeito da tristeza. Mas a renovação requer esses momentos de introspecção. A renovação requer essa emoção tristeza para que eu entre em contato com a minha própria alma, com a minha essência, e encontre e estruture o meu eixo. Né? É lógico que emoção tem essas propriedades. Humor é outra coisa. Na medida em que eu me introspecto,
e eu preciso estar entre os altos e baixos, né? As nossas Sim. vibrações, elas se alternam porque estamos vivos. São longas e lentas, mas também tem as curtas e rápidas, né? Então eu alterno. Na medida em que eu me estabilizo, não tem vida. Então eu preciso estar sereno, mas também preciso estar ativo, né? Eu preciso estar alegre, mas eu também preciso estar triste, né? Eu preciso da alegria para renovar os meus hormônios da vida, mas eu também preciso da tristeza para eu não me esquecer de mim, para eu não me fragmentar, para eu não me distanciar da minha identidade, para que eu não me afaste do meu propósito, para que eu não deixe de estar em contato com o sentido que eu tenho da vida, né? Do meu objetivo, de refletir sobre o que a vida espera de mim, né? Qual é o meu propósito, qual é a minha missão, qual é a minha meta. E como é que eu estou? E esse como estou me faz com que eu me observe e me trabalhe para me tornar uma pessoa melhor, para na parte coletiva da evolução espiritual, na parte coletiva da renovação interior, eu possa me apresentar, me colocar, me oferecer como uma pessoa um pouquinho melhor, né? Eu espero estar conseguindo me fazer entender, porque seria muito interessante essa compreensão, para que nos dê qualidade no processo evolutivo, qualidade de vida, não tem nenhum paradoxo aí, que nos tire da neurose e muitas vezes nos tire do sofrimento, porque é um processo lento e gradual, e muitas vezes a gente ouve assim, olha, quando está com os amigos, é um santo. Quando chega em casa, é outra pessoa totalmente diferente, né? E para a Sim. gente entender que não tem nada errado nesse processo. Tem um processo de individuação em que, na família, com aqueles que eu passo, com quem passo mais tempo, eu produzo o elemento intimidade, ou seja, o meu verdadeiro eu se revela. Esse verdadeiro eu, na coletividade, no coletivo, ele é escondido. Porque se eu me revelar do jeito que verdadeiramente sou e levar para o coletivo as minhas sombras, as pessoas certamente se afastarão de mim. E é exatamente outra propriedade humana, né? Que é um mecanismo de defesa, porque a necessidade de aceitação, ela é também da natureza humana, é de série, o divino é da criação, e todos nós temos essa necessidade, e não viveríamos muito tempo, é fatal o isolamento, né? O sujeito morre, vai a óbito, se sozinho. Eu preciso construir faces que me adapte, me leve de uma forma coerente com aquele grupo social, né? Para que eu possa ser aceito. Porque somente sendo aceito, eu terei permissão para conviver por mais tempo e fazer as trocas, Sim. e fazer a interação, né? Então, veja que esse comportamento público que eu adoto para a socialização, ele não é sem sentido, ele não é um transtorno de personalidade, ele não é uma dupla identidade, ele não é uma multiplicidade de caráter, não. É um componente saudável para que a gente seja aceito e para que a gente permaneça com um sentimento de pertencimento aos diversos grupos sociais aos quais venhamos a fazer parte, né? Assim é o trabalho, assim é a, a congregação religiosa, assim é o centro espírita, assim é a igreja, assim é a faculdade, assim é a escola. Em cada um desses pontos, eu me levo de uma determinada forma adaptativa para que eu permaneça aceito naqueles grupos e o meu processo de renovação na parte coletiva possa literalmente acontecer, né? É, uma parte da evolução moral, uma parte da evolução espiritual,
ela é autônoma. Nós não permaneceremos no mesmo lugar, porque tem algumas estruturas psíquicas e até mesmo espirituais, para Joana de Ângeles, a mente, a psique e o espírito não são três instâncias, e sim uma instância só, que nos puxa para a evolução. É por isso que não tem crime perfeito. Nós não conseguimos transgredir perfeitamente, sem deixar rastros, a uma lei, né? E muito menos a uma lei natural, a uma lei divina, né? Nós nos denunciamos, porque temos um self-estruturante que nos puxa para um positivo, que tende a nos tirar, mas lógico, não nos tira, mas nos fortalece, nos impulsiona, nos lembra, nos estimula, nos segura na queda, para que nós, num movimento ativo, numa atitude francamente ativa, nos movimentemos para a substituição e renovação do nosso interior, que é um comportamento, uma providência, uma tarefa indelegável, né? Do mesmo jeito que não evoluímos solitariamente, nós não podemos contratar ninguém, nem pedir a ninguém que evolua por nós, que se renove por nós, que se transforme por nós, que se modifique por nós, que se torne uma pessoa melhor por nós. Não há a menor chance, não há a menor possibilidade. Então, por isso que a renovação interior, ela requer um comportamento francamente ativo, para que a gente saia da passividade. Porque há uma tendência de sermos passivos, né? Ah, quando a situação melhorar. Ah, quando Deus olhar para mim. Ah, quando o mundo se modificar. É o Ah, quando... coitadinho, né, Robson? É o Oi? coitadinho. Nós temos uma tendência de nos vitimizarmos, né? De sermos o coitadinho. Até porque, Márcia, tem um ganho secundário nessa vitimização, né? Sim. Quando eu me visto de vítima, eu sou adulado. O que é que você tem? Vem cá, conversa comigo, vou fazer a sopinha que você gosta, não é assim? Então tem um ganho secundário nessa Eu vitimização. preciso chamar atenção para mim, né? Só para mim, aquela pessoa que tem aquilo que ele quer chamar atenção para ele, tudo para ele. E ele se vitimiza, né? Isso é o ego se manifestando, né? Querendo atenção, querendo nos colocar no centro da atenção, no centro do cuidado, né? Então, é preciso que a gente tenha muita coragem e seriedade para sair dessa área de conforto, porque não há evolução aí, né? Enquanto nos mantivermos passivos, nós não vamos nos renovar, né? Então, o homem novo não é o homem novo trazido por Paulo em Efésios 4, 22, 23, não é um homem, não é o velho corrigido, mas sim o ser atualizado, né? Eu não concordo muito com a ideia de corrigir o meu erro, sabe? É, Se a gente observar que se voltássemos no tempo, muitas vezes a gente está aqui numa situação confortável, sentadinho, quietinho, conversando, e aí vem aquela culpa. Se eu tivesse agido de uma outra forma, se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse feito o que fiz, eu estaria numa outra condição de vida, numa outra situação, talvez mais confortável, mais leve, eu não estivesse passando por esse problema. Sim. Mas não tem jeito. Se tivéssemos a oportunidade de voltar no tempo, inexoravelmente, invariavelmente, faríamos a mesma coisa, as mesmas escolhas e do mesmo jeito. Nada seria diferente. Porque nós olhamos para esse passado e nos condenamos com o olhar de hoje. Só que Uhum. hoje nós já lemos mais livros, já ouvimos mais palestras, né? Já estudamos um pouquinho mais, já temos mais experiências através das vivências.
Então, é lógico que eu olho para o passado e disse, se eu, como estou hoje, estivesse lá, eu faria diferente. Mas só que aquilo que fizemos contribuiu muito para a nossa renovação. E só há renovação interior porque fizemos algumas besteiras antes. Santo Agostinho, já santificado, fazia Santa Rita chorar horrores. Um papa disse a ela, não é possível que Deus não veja o volume de águas que você já chorou na sua vida com esse filho. Santa Rita pedia, implorava Santo Agostinho para não adulterar, pelo menos que ele não adulterasse. E ele vivia naquele conflito existencial de que fazia as maldades, as mazelas, mas contra a vontade. Tinha uma coisa dentro dele que puxava ele e que provocava o sofrimento da mudança. Muitas vezes, essa renovação se dá pela dor, né? Porque é aquele conflito da minha sombra com a minha luz, porque somos todos polares, né? Então é o self estruturante, o divino que está em mim, que me puxa e que vai me mostrando que algumas coisas eu preciso trabalhar, eu preciso me desapegar, eu preciso abandonar, eu preciso dar lugar para coisas melhores. É assim que se dá o processo de renovação. E quando esse conflito acontece, que eu me deparo com o meu verdadeiro eu sombrio e com aquele que eu desejo ser iluminado, dor e sofrimento, né? E Dói é por muito. isso que a dor burila, né? É por isso que a dor inquieta e a dor tem uma propriedade de nos tirar da zona de conforto. É, A a, a, mudança dói, né, Robson? A como mudança dói, né? é, Dói bastante. a Até você mudança dói. se transformar, você ser uma outra pessoa, verificar os seus defeitos e o que existe ali, você modificar. E às vezes vem vários sentimentos, várias emoções, várias coisas vão vindo e você às vezes nem sabia que você tinha. E de repente vem tudo à tona, né? Exatamente. Isso faz parte da mudança, da renovação. Isso. E tem um aspecto que dificulta esse processo, não é muito simples, o processo de individuação, de renovação, de transformação, de evolução moral e de evolução espiritual, porquanto nós temos uma estrutura na psique que nos protege ou pensa nos proteger, né? Nos proteger dos nossos próprios conteúdos sombrios. E esse ego, quando alguma coisa quer sair da sombra para a luz da consciência e o ego não deixa, a gente vai achar alguém para atribuir esse defeito que é meu, mas como eu sou perfeito, o ego me diz isso, esse defeito não pode ser meu. Então pode olhar para fora, em volta, que você vai achar alguém, né, responsável por essa sua falha, né? Na medida em que não cuidamos de nós mesmos, a gente está responsabilizando alguém pelo cuidado de mim. Quando eu não me desenvolvo, quando eu não estudo, quando eu não procuro evoluir, eu digo, mas também me abandonaram, mas também não olharam para mim, mas também não cuidaram de mim, né? Então, a renovação interior é um ato, tem duas vertentes, uma individual e uma coletiva, mas solitária nenhuma, né? Eu não posso, porquanto mesmo na individual eu não estou solitário porque eu estou em companhia de mim mesmo e eu preciso dialogar comigo. Mas, Robson, conversar consigo mesmo é conversar sozinho e conversar sozinho é sinal de loucura, não. É sinal de saúde mental. Na medida que eu me personalizo, e veja que todos os santos trouxeram isso. São Francisco, que teve o seu dia comemorado ontem, ele simplesmente, ao sair de casa, por um chamado, né, de um processo de vida, de um processo evolutivo, de um chamado para a sua missão, ele teve um conflito. Né? Uma parte de mim quer ficar em casa, uma parte de mim quer ser cuidado pelos meus pais, uma parte de mim quer tudo que os meus pais me deram até agora.
Mas uma outra parte de mim quer ir, uma outra parte de mim quer se desprender, uma outra parte de mim quer expressar a minha essência, a minha vontade, o meu desejo. Então veja que tem um conflito, né? Esse conflito só é rompido com dor, não tem jeito, com desapego, né? E ele se desapega e ele segue o seu caminho. E numa dessas ponderações, ele mesmo dizia: poxa, mas todos os meus amigos que têm a minha idade estão agora na casa dos seus pais, eu também poderia ficar. Mas ele rejeita, ele nega, ele renuncia esse conforto, né? Olha a renovação aí. Sim. Então, é exatamente nessa percepção da minha missão, e São Francisco só poderia perceber esses chamados nos momentos em que ele estava em contato com ele mesmo. Santo Agostinho só poderia perceber que ele precisava se renovar no seu interior se ele olhasse para aquele Santo Agostinho que ele não queria ser. Então veja que não é dupla personalidade, mas são dois polos de um único eu. A própria Joana de Ângeles, no volume, se não me engano, 11, das suas séries psicológicas, ela tem uma passagem que ela diz, quando se refere a um comportamento de Jesus, ela diz a ira santa de Jesus. Então veja, olha só, parece um paradoxo, né? Ira santa. Não, porque tudo tem um polo positivo e tudo tem um polo negativo. Só tem luz se tiver um positivo com um negativo, né? Então, nós só produzimos luz em nós mesmos se trouxermos corajosamente do meu inconsciente, do meu interior, o meu negativo para que receba a energia, a carga positiva. Foi assim que São Francisco se iluminou, foi assim que Santo Agostinho se iluminou, porque na medida que ele entrou em contato com sua sombra, que fazia Santa Rita chorar, que ele adulterava, e que ele tinha um filho bastardo, e que aquela vida não servia mais para ele, foi exatamente quando ele trouxe essa questão sombria para a luz, que essa luz se acendeu, né? E a mesma coisa com Paulo. Paulo, quando tinha os conflitos, um eu quer fazer o que não devo e consegue. Mas o outro eu que quer fazer o que deve, não consegue. Em Atos dos Apóstolos, Paulo diz isso. E renovação interior nada mais é do que olhar para mim e ver o que em mim precisa ser substituído, alterado, atualizado, modificado, transformado. Isso não acontece sem coragem, isso não acontece egoicamente, na medida em que o ego vai dizer: olha, não encontrei nada aqui em você que precise ser transformado, porque você é simplesmente perfeito. É o máximo, é perfeito e, além de tudo isso, é humilde, né? Então veja que o ego faz isso, né? E me impede de evoluir. Eu tenho que brigar quando Jesus diz que veio trazer a espada para a gente, metaforicamente, né? Lutar com o próprio ego, lutar comigo mesmo, lutar com aquele que me engana. E aí, Joana de Ângelo diz, ela não tem papas na língua, né? Ela não romantiza nem floreia o que ela tem para dizer. Ela diz: deixa de ser hipócrita e olha e veja quem você verdadeiramente é. Só tem evolução se eu bater uma foto daquele que eu não quero ver, né? Eu só posso evoluir se eu fotografo, se eu me vejo nos meus momentos, nos meus conteúdos que eu não gosto muito, que é exatamente isso que precisa ser transformado, né? Quando a gente ouve assim, tem uma sabedoria popular que diz que o elogio é para os tolos, né? Na verdade, aquilo que já é bom em mim, eu preciso deixar de lado. Já aprendi. Já sou expert, já modifiquei, já transformei, já está bom. Eu preciso tirar isso da minha frente, porque se eu deixar na minha frente, o ego adora. Eu vou alimentar minha vaidade. Eu preciso deixar de lado. E trazer para diante de mim aquilo que não é bonito, aquilo que é sombrio, aquilo que é escuro, sabe? Eu preciso trazer isso.
E quando Santo Agostinho, na questão 919, nos recomenda nos conhecermos e dá um checklist, né? Ele está convidando a gente a encontrar não com as nossas benesses, mas com com a nossa escuridão, com aquilo que não é fácil ver, não é fácil perceber, né? Aí é que traz a figura da projeção, né? Já falamos um pouquinho aqui, que um dos elementos que nos ajuda nessa renovação interior é percebermos que aquilo que me incomoda no outro não é do outro, é meu, está em mim, né? Quando é uma oportunidade educativa, atualizadora. Se a gente quiser saber o que em nós precisa ser trabalhado, basta a gente ficar atento. Quando a gente julgar alguém e encontrar alguma coisa que no outro me incomoda, fulano é irritante. Ah, fulano magoa as pessoas com facilidade. Ah, fulano, ele, sabe, ele é o dono da verdade. Ele está sempre certo. Então, essas coisas que a gente enxerga no outro, não tem jeito. A gente enxerga no outro por uma projeção psíquica, mas aquilo que projetamos no outro é exatamente o que nós precisamos trabalhar na gente, né? Então, o homem velho julga e projeta as suas sombras no outro. E o homem novo, trazido por Paulo em Efésios, é exatamente alguém que já percebeu essas projeções, esses defeitos de si mesmo que são lançados no outro e vem se trabalhando. Então, na medida em que o homem velho julga e projeta seus defeitos, suas questões sombrias no outro, a renovação interior, ela transforma, não passivamente, senão ativamente, o homem velho naquele que diz: não, agora eu entendo, eu percebo. Não é ele que me irrita. Sou eu que tenho uma fragilidade qualquer, ou sou eu que não estou psiquicamente estruturado para ouvir o que o outro está me dizendo. Talvez tenha algum conteúdo muito protegido em mim que, quando o outro diz, eu me defendo com uma ira, com uma raiva, com uma agressão, não é? Contrária. Eu não posso receber e ficar com aquele macaquinho. Eu não posso ficar com aquilo que o outro está me trazendo. Eu tenho que devolver para o outro. Esse é o homem velho. Quando a gente está num processo de renovação, a gente vê esse outro e até agradece a ele por tudo aquilo que ele nos faz, não é? Mas, Robson, você está dizendo que eu tenho que agradecer pelo mal que o outro me fez. O mal que o outro me fez tem um aspecto positivo aí, né? Bom e mal são julgamentos. Então, na medida em que o outro faz alguma coisa que me incomoda, que me inquieta, eu posso ver como uma maldade, eu posso ver como uma bondade. O outro talvez não saiba que é uma bondade, mas eu, que já estou me trabalhando no autoconhecimento, me trabalhando na autoconsciência, me trabalhando na minha autonomia, autorresponsabilidade, já trabalho o autocuidado, porque tudo na vida é auto, né? Autocuidado, autoamor, autopercepção, autoperdão, autocompreensão, autoeducação, autotransformação. Nada disso eu delegava. Enquanto eu estiver delegando ao outro ou a alguém, eu não estou maduro espiritualmente. Eu não estou renovado. Né? Então, na medida em que alguém tenta me fazer o mal, eu decido o que fazer com aquilo que ele me fez. Eu pego aquilo que ele me fez, olho para mim e diz: bicho, você é exatamente isso que ele está dizendo de você? Não. Então eu fico com a minha consciência tranquila e compreendo que ele fez aquilo que o grau evolutivo dele fez com que ele fizesse. Mas que um dia ele será santo também, porque somos criaturas do mesmo Criador, né? Se o que ele diz para mim, eu reconheço e realmente eu sou perverso
eu sou esse que ele diz, eu aproveito que foi trazido para mim aquilo que em mim não é bom, agradeço e trabalho. Então, se não é meu, eu não me incomodo. Se é meu, eu agradeço e trabalho em mim. Então, eu nunca vou me afetar ou considerar uma maldade o que o outro fez comigo. Robson, eu ainda não estou nesse momento. Talvez eu também não. Mas muito mais avançado. Porque temos a compreensão. Nós sabemos disso. O que é que falta? Exercício. O que é que falta? Alguém que tente fazer uma maldade comigo, para me dar a oportunidade de ver de uma forma diferente que eu via ontem. Né? Um pouquinho melhor a cada dia é isso. É ver no dia seguinte o mundo com outro olhar. Porque o mundo não faz terapia. O mundo muda, mas ele muda muito lentamente. Agora eu preciso mudar a minha forma de ver o mundo, né? Eu tenho duas opções: vejo o outro mal ou vejo como oportunidade, ou vejo como bom, porque me fez a bondade de me mostrar o que eu preciso trabalhar em mim, né? Eu vejo uma situação da própria vida como um problema ou eu vejo como uma oportunidade de superar as minhas carências, as minhas faltas, as minhas capacidades, né? E me tornar uma pessoa mais experiente e mais forte. Eu vejo as dificuldades da vida como uma injustiça e me lamento, ou então eu posso ver aquela dificuldade como alguma coisa que faz algum sentido para mim, está querendo me dizer alguma coisa e me ensinar alguma coisa. Né? Eu posso ver a vida como difícil e posso ver a vida como desafiadora. Né? Se eu ver a vida como difícil, tudo será injusto, toda a carga será maior do que a minha capacidade de carregar, né? Toda a força será maior que a minha. Agora, se eu vejo a vida como desafiadora, eu renovo o meu interior. Por quê? Porque o desafio me estimula, é da natureza humana também. É porque diante do desafio eu vou me trabalhar para me superar. E para superar aquela dificuldade, para ultrapassar aquela fase, né? Aqueles que brincam em jogos eletrônicos percebem que quando se passa de uma fase, o jogo fica mais difícil, né? Quando alguém diz assim para mim, Robson, a vida está mais difícil para mim, eu digo, ótimo, que bom, né? Você mudou de fase, né? A gente não vai ficar na fase soft a vida inteira, né? Tem uma fase hard na vida, né? Uma fase hard que exige um pouco mais de raciocínio, de discernimento, de inteligência, de coragem, né? De atitude. Então, renovação interior, ela, ela passa por esses pontos, né? E tem uma coisa que nos ajuda muito a nos renovar, que é assim, ó, naturalmente nós temos a tendência de reagirmos às situações da vida, né? Se alguém dá na minha face direita, a tendência é dar na face direita dele, não é da esquerda. Isso não é a tendência, né? Então, eu só vou dar a face esquerda se eu resistir à tendência de dar na face direita dele. Consigo me fazer entender? Então, Sim. reação e resistência são dois elementos que são requeridos para a renovação interior. Eu tenho que exercitar uma resistência àquilo que é uma tendência minha. A minha tendência à agressividade, a minha tendência a ver um aspecto negativo na vida ou naquela situação, a minha tendência ao pessimismo, a minha tendência à inércia, a minha tendência à paralisação, a minha tendência, como o Márcia trouxe, à vitimização, né? É uma tendência. Agora, não é sem esforço que eu saio dessas situações, senão oferecendo uma força igual e contrária, que é o que nós chamamos psicologicamente de resistência. Então, eu preciso oferecer uma resistência àquilo que faz com que eu continue sendo quem eu sou. Eu só modifico, só me renovo se eu oferecer essa resistência, né?
E as vivências, elas precisam ser transformadas em experiências. Aquelas situações que eu passo, eu preciso silenciar. Olha a individuação individual, olha a evolução espiritual na parte individual. Quando eu passo por uma experiência na vida, uma situação na vida, eu preciso silenciar e analisar essa situação. Porque enquanto eu passo, ou se eu passar e não analisar, vai ser só uma vivência e não tem evolução com isso. Eu preciso parar, contemplar aquela situação, analisar aquela situação, ver o que aconteceu de positivo naquele mal, né? O que aquilo quis me ensinar. Aí sim, eu transformei a vivência em experiência. A experiência ensina, educa, renova, acende a luz. A vivência pura e simplesmente não. O que a gente faz com as coisas que nos acontecem é que nos ilumina, é que faz com que a gente acenda a nossa luz. É o que nos transforma e é o que nos permite a renovação. A renovação está a partir do aprendizado com as situações da vida, né? Julgamento ou compreensão. Eu preciso muito, e faz parte do processo de renovação, porque já que o homem velho julga, eu preciso passar a compreender, né? Compreender que o outro é o melhor que ele consegue ser, compreender que ele está no mesmo caminho que eu, compreender que eu já fui um dia pior do que ele, compreender que eu ainda faço as minhas maldades, que eu ainda não sou perfeito. Então, na medida em que eu compreendo tudo isso, e que nós estamos num caminho evolutivo, num processo que é lento, que é gradual e que requer esforço, eu compreendo o outro e consigo explicar as razões pelas quais o outro fez aquilo comigo, né? E compreendendo, eu não vou nem precisar perdoar, porque eu sei que é dele, mas que não é da essência dele, porque a essência do outro, como a nossa, é divina, né? Mas é o momento do grau evolutivo em que ele se encontra, né? E aí a gente precisa reflexionar sobre a nossa identidade, quem eu sou. Tem uma coisinha que a gente precisa visitar, que são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Mas também nós precisamos visitar o que eu faço e gosto, o que eu não faço e gosto, o que eu faço e não gosto, né? A gente precisa visitar digamos, essas dimensões, né, da vida da gente, para que a gente perceba, né, se são valores ou se não são valores. Para evoluir, nós precisamos transitar entre o fluido, entre o fútil e o trágico. Trágico não é de tragédia, é tragédia no sentido filosófico. Não é drama é o oposto de comédia, né? Drama faz chorar, comédia faz rir. Mas o trágico, a tragédia, não. A tragédia, para os gregos, era o relato da vida como a vida é, né? Então, eu preciso, muitas vezes, transitar no fútil até o trágico, ou seja, encontrar a realidade da vida. Eu preciso ir na fantasia, mas eu também preciso vir na realidade. E é esse perfeito trânsito que faz com que eu me renove, né? Na medida em que eu vou fazendo esse desfile, no caminhar da vida, eu vou renovando o meu espírito, a minha alma. Então, eu preciso revisitar a minha identidade, saber quem eu sou, o que é meu, o que é do outro, o que é que em mim é do outro. Será que eu estou feliz, eu estou realizando a minha essência? Porque alguns aspectos da vida cerceiam a nossa essência, escondem aquele verdadeiro espírito, aquele projeto que o espírito traz para essa reencarnação. Eu adoro música, eu quero ser músico, eu vou me inscrever no vestibular da UFBA para música. E o pai diz: não, você vai ser médico, né? Porque a família é de médico, porque você já tem um consultório montado e nós queremos que você seja médico. Ele silencia, abandona o seu desejo, a sua essência, que é silenciada, né? Que é contida e reprimida, e vai atender aquilo que é do outro. Não vai ser um bom médico, e vai viver uma verdadeira angústia, porque não está expressando aquilo que continua
pulsando, que continua querendo, né, se Sim. expressar. A gente precisa revisitar também as nossas crenças. Muitas vezes a gente se acha incapaz, vezes a gente se acha impossibilitado, ou muitas vezes nos achamos que não somos merecedores. Nós precisamos visitar essa crença, nós precisamos visitar os auto-julgamentos, né? Não é justo, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, não é para agora, né? Quando a vida melhorar, quando a política for outra, eu preciso visitar o sentido da minha vida, o que é que a vida espera de mim, qual é a razão pela qual eu estou aqui, né? Qual é a minha essência, qual é o meu projeto de vida, para que, na verdade, a gente faça essa renovação. A renovação ela vai se dar se trouxermos essas questões para a gente mesmo, num diálogo muito íntimo, muito reservado, como diz Jesus, com as portas dos aposentos fechadas, né? Eu comigo mesmo, para que a gente possa desenvolver nesse processo de renovação de si mesmo, do nosso interior, os autorresponsabilidade, autoestima, autoconhecimento, autoconsciência, autopercepção, autocuidado, autoperdão, autodesenvolvimento. Esses autos nós recebemos para trabalharmos por nós mesmos, né? O outro nos estimula, nos ajuda, mas assim, eu espero que a gente tenha conseguido, né, ajudar de alguma forma no estudo desse tema de renovação de nós mesmos, percebendo que requer um ato de coragem, percebendo que requer um comportamento francamente ativo, percebendo que precisamos sair, como diz Joana, da hipocrisia de nos vermos, né, somente nas nossas bondades, somente nas nossas caridades, mas enxergarmos também o mal que a gente ainda é capaz de fazer. Muitas vezes nós fazemos ainda os nossos mais amados chorarem, né? E precisamos admitir essa realidade, porque a renovação ela se dá na medida em que eu tenho a intenção de ver em mim o que precisa mudar e o que precisa transformar. E sabemos que temos os espíritos simpatizantes, que temos a energia divina, que temos o universo conspirando sempre a favor do bem, né? Que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que o Divino Mestre se incumba de regar para que ela venha dar bons frutos. Fiquem com Deus. Maravilha, muito obrigada, viu? Foi muito bom, foi maravilhoso, instrutivo, educativo, enfim, muito bom mesmo. Sou eu quem agradece, Obrigada por Márcia. essa Gratidão troca. eterna. Gratidão. Esperamos ver mais você por aqui. Sempre precisando trabalhar e sempre disponível. Com certeza. Tá bom? Obrigada, um beijo no seu coração. Eu acho que alguém aí travou a nossa tela, que eu não vejo comentários de ninguém. Alguém que segue a gente travou um pouquinho aí, mas tudo bem. Então, tchau, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima. Uma boa noite para vocês. De Um beijo no paz. coração e um abraço na alma de todos. Tchau, Que tchau. bom. Tchau, tchau. Travou a tela.